A escravidão é a prática social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre outro considerado como escravo, ao qual é imposta tal condição por meio da força. Em algumas sociedades, desde os tempos mais remotos, os escravos eram legalmente definidos como uma mercadoria. Os preços variavam conforme as condições físicas, habilidades profissionais, sexo, a idade, a procedência e o destino. Os africanos e seus descendentes, por sua vez, promoveram várias formas de resistência à escravidão. A mais conhecida de todas foi a criação dos quilombos, uma espécie de sociedade paralela, formada por escravos que fugiam de seus senhores, sendo o mais popular o Quilombo dos Palmares, localizado em Alagoas. Existiram, porém, inúmeras formas de resistência à escravidão, como suicídio, assassinatos, rebeliões, aborto e revoltas organizadas contra os seus senhores. Diga-se que a escravatura também era frequentemente praticada nos quilombos. Por exemplo, no Quilombo dos Palmares, os cativos eram mantidos como escravos e utilizados para o trabalho nas plantações. No entanto, não era abolir a escravatura que alguma dessas revoltas tinha como objetivo. A revolta dos malês não só visava a libertação dos escravos africanos, como pretendia escravizar os brancos, os mulatos e os não muçulmanos. Preconceito é um juízo preconcebido, manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante as pessoas, lugares ou tradições considerados diferentes ou estranhos. Costuma-se indicar desconhecimento pejorativo de alguém ou de um grupo social ao que lhe é diferente. As formas mais comuns de preconceito são social, racial e sexual. Raça é um conceito usado de forma errada para definir diferentes populações de uma espécie biológica por suas características físicas. Uma etnia é no sentido mais amplo uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas e culturais e semelhantes genéticas. Essas comunidades geralmente reivindicam para si uma estrutura social, política e um território. A palavra etnia é usada muitas vezes de forma errada, representando raça ou como um sinônimo para grupo minoritário. Mestiços são pessoas que são descendentes de duas ou mais etnias diferentes e possuem a característica das raças. Por exemplo, com antepassados negros e brancos ou negros e índios. São também chamados de mistos em Moçambique e de pardos no Brasil. E também se usa como adjetivos nas expressões raça mestiça ou cor mestiça. Existem palavras que definem mestiços conforme a raça dos antepassados. Por exemplo, mulato para descendente de branco com negro, cafuso para descendente de ameríndio com negro e caboclo para descendente de ameríndio com branco.
Foi ao longo dos séculos 17 e 19 que se formou a maior parte dos quilombos no Brasil. Ao fugir para esses aldeamentos, conhecidos também por mocambos, o escravo conquistava a garantia de autonomia e de liberdade de ação e de movimento. Segundo o historiador Vicente Salles, a fuga para os mocambos representava, no início, uma solução difícil e arriscada. O escravo aventurava-se sozinho, indo abrigar-se muitas vezes em aldeias indígenas. Organizada a fuga, os quilombos cresceram rapidamente, pois eram o principal foco de atração dos negros, que escapavam das cidades e das fazendas. A fuga de escravos tornou-se um processo contínuo e rotineiro a partir da segunda metade do século XVIII e início do século XIX, quando também aumentaram as notícias sobre os quilombos na imprensa. O Quilombo dos Palmares localizava-se na então capitania de Pernambuco, na Serra da Barriga, região hoje pertencente ao município da União dos Palmares, no estado brasileiro de Alagoas. Aconteceu o seu auge na segunda metade do século XVII, constituindo-se no mais emblemático dos quilombos formados no período colonial. Resistiu por mais de um século, o seu mito transformando-se em moderno símbolo da resistência do africano e da escravatura, ainda que tenha-se conhecimento do uso de escravos em muitos quilombos. Zumbi dos Palmares não só foi comandante guerreiro ou líder da resistência dos quilombos dos Palmares. Zumbi dos Palmares implantou na Serra da Barriga um modelo social o qual todos nos perseguimos. Um modelo social que proporciona a todos os cidadãos a divisão compartilhada da produção e das riquezas, o debate democrático sobre os destinos de uma comunidade e também a autoestima dos seus moradores. No caso que falo, os quilombolas que se abrigavam em Palmares tinham orgulho de luta por um ideal de liberdade contra a escravidão e o domínio imperialista da coroa portuguesa.